quando eu me deparei com a maternidade, eu vi que não é assim algo que a gente faz tão intuitivamente. Tem o lado intuitivo e é importante, mas que é preciso também olhar com uma certa atenção, trabalhar habilidades em nós, né, para exercer da melhor forma essa parentalidade, né? E o que é parentalidade positiva? São práticas educativas que a gente usa com os nossos filhos. E aí é exercida geralmente pelos pais, mas uma avó que tem esse cuidado também com os netos, qualquer pessoa que tenha ali nesse processo educativo essa responsabilidade de cuidar de uma criança, de educá-la, né? Então são práticas focadas em comportamentos respeitosos. Acho que a base da parentalidade positiva é o respeito, né, nessa relação. Eu acho interessante falar o seguinte, que quando você diz são práticas, e muitas vezes a gente pensa que os nossos aprendizados na vida, eles devem ser intuitivos. A gente aprende vivendo. Mas a gente sabe que tem práticas, que tem técnicas que fazem com que você aprenda mais rápido, Sim. né? Que diminua um pouco as dificuldades, porque dificuldade a gente sempre vai ter, sobretudo nessa área, né, da maternidade, porque também existem tabus que cercam tudo isso, tipo o tabu da mãe perfeita, né, de que todas as mulheres nasceram para ser mães. Isso, é uma cobrança, é um peso muito Isso, grande. de que Né? você é santa, a mãe é a santa. Então são tabus que interferem na motivação, né, maternal, porque quando você é mãe e se depara, né, com a sua responsabilidade com outro ser humano, uma responsabilidade direta, aí você diz, não, eu não sou tão perfeita assim. Realmente eu E preciso. tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas aí se eu aprender, como você sugere Sim, na sua técnica terapêutica, sim, ora, eu não vou conseguir aprender tudo. sim. Mas como qualquer aprendizado, como a gente aprende, por exemplo, a administração do tempo. Ah, é besteira? Não, não é besteira. As pessoas falam muito assim, que eu gosto muito de usar técnicas. Eu sou muito de técnica, mas eu sou há muito tempo. E elas têm ajudado a mim no meu aprendizado Sim. e nas superações, porque eu, por exemplo, aprendi a abordagem, comunicação. Fiz um curso de comunicação há 15 anos, porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar do ponto de vista de negociação. Sim. E daí eu comecei a estudar isso, negociação. Eu não sou uma boa negociadora, ainda hoje, mas eu melhorei pelo menos assim uns 60%. Então eu Graças ao melhorei. estudo, às técnicas, ao Isso. aprendizado. Eu melhorei porque eu aprendi, eu vou aprender essa técnica e vou colocar em prática quando eu estiver numa negociação. Sim. Aí eu fazia tipo decoreba, aí eu fui fazendo, fui repetindo, melhorei. Então por que não Na usar técnicas maternidade. que se dirijam a uma tarefa, né, tão sublime, realmente é sublime, Isso. de você encaminhar, cuidar de um outro ser humano, Isso. para que ele possa Isso. reproduzir isso para a próxima geração. Exatamente. Né? Mas e os desafios, Daniele? São muitos hoje, né? Eu gosto muito quando você fala, Dani, de uma função intuitiva versus uma função com conhecimento. Sim. Porque a gente vê, por exemplo, uma criança com 2 anos fazendo uma birra e os pais dizendo assim, tá me manipulando. Sem ter o conhecimento de que a criança com 2 anos não tem nem a capacidade cognitiva de manipular. Exatamente. Ou uma adolescente que os pais chegam com muitas queixas e quando a gente escuta as queixas, a gente entende que ali está sendo uma adolescência normal e não uma doença, uma patologia, como muitas vezes eles entendem, porque não tem o conhecimento, Exatamente. né? E como muda a nossa forma de lidar com esses desafios que faz parte, né, do comportamento de uma criança ou de um adolescente, quando a gente compreende. Quando a gente entende que, por exemplo, aquele cérebro ainda não está maduro o suficiente para conseguir controlar, né, conter o seu comportamento diante de emoções fortes. Que é uma criança que não tem essa habilidade que eu, enquanto pai, preciso ajudar, dar segurança para ela. Quando os pais entendem isso, muda naturalmente a forma de lidar com aquele comportamento, né? Então, assim,
extremamente importante a gente poder se abrir, né? E você falando aí, Mônica, da questão profissional, que é uma cultura que a gente tem. Acho que a gente tem muito isso, né? Aqui no Brasil, acho que em muitas partes do mundo, de se esforçar, de trabalhar, de fazer muitos cursos. Tem uma indústria aí de cursos, na psicologia que eu diga, né? Sim, Então, sim. são muitos cursos, a gente estuda bastante, mas para ser mãe e pai a gente não tem ainda, né? Esse entendimento do quanto é importante entender sobre o desenvolvimento, entender sobre... E desenvolver habilidades mesmo, né? Para a gente se tornar um pai e uma mãe que possa ser uma referência melhor, né? Para os nossos filhos.